Só para a gente poder aterrissar, né? E fazer um resumo de tudo que você trouxe. Então, falando um pouco de RIC, você elegeu como top one a questão da gestão do tempo e a prioridade de tarefas que realmente vão se constituindo aí no decorrer do dia. Então, gerir bem o seu tempo e priorizar o que de fato tem relevância é fundamental. Falando de RIC, né? E falando um pouco de RAT, é justamente você entender os conceitos basilares, né? Para que você não, talvez, caia em algumas pegadinhas ou pequenos tropeços, né? Por conta de algumas confusões dentro de tantos conceitos, né, que a gente tem na área fiscal. Perfeito. Agora sim, eu sei que você já trouxe na sua fala, né, algumas coisas, porque a princípio a gente perguntou quais, né? E aí eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho as motivações, né? Por que Jéssica hoje elege, né? Considerando que você tem 17 anos de carreira, que você teve todo um avanço aí, né, dentro da área fiscal, por que você elege hoje, dentro da sua maturidade, essas duas como top one? Vamos lá. Essas duas como top one é ótimo, né? Dentro dos dois grandes grupos. Dos dois grandes grupos. Falaria as 20 aqui, como eu já falei, mas enfim. Porque falar de um só é difícil mesmo. Mas assim, vamos começar pela RAT, né? Pela habilidade técnica. Eu até exemplifiquei um pouco na minha fala, mas eu posso ir um pouco mais a fundo, né? E trazendo até um exemplo prático mesmo. Muitos Perfeito. regulamentos de ICMS, por exemplo, vamos falar dele, né? O ICMS, se eu participasse de uma entrevista com a Marília Gabriela e ela me perguntasse assim, Jéssica, um imposto, eu diria ICMS. Aí ela dissesse assim, um imposto que você ama, aí eu diria ICMS. Ela falasse, um imposto que você odeia, eu diria ICMS. O ICMS, Ou seja, todas as respostas um seriam. imposto complexo, seriam. eu diria ICMS. Então, assim, vamos falar de ICMS. Muitos estados, eles trazem ali um tipo de benefícios, de redução, de carga, para minimizar o tributo, considerando que o ICMS, ele é um imposto seletivo, e aí vamos nós para os conceitos basilares, né? O que é um imposto seletivo? O que motiva, né? Por que esse imposto é seletivo? Aí você vai ter que ir para o SF 360, porque senão a gente vai falar uma aula enorme aqui. Mas, considerando que ele é um imposto seletivo, muitos estados, muitas unidades federativas trazem benefícios para esse imposto, a depender da mercadoria sobre a qual incida a tributação, né, dele. Então, existem uma série de benefícios ali que cada um dos estados vai trazer, cada uma das unidades federativas, pelos mais variados formatos. Então, por exemplo, eu já peguei confusão de pessoas que interpretaram incorretamente a legislação quando a gente estava falando de redução da base de cálculo vou falar qualquer coisa aqui, tá? 50%. Não, 50% vai dar errado porque dá no mesmo. Tá, redução da base de cálculo em 60%, e redução da base de cálculo para 60%. Por quê? Porque simplesmente não entende o mecanismo de redução e até uma falha na interpretação da própria norma, né? Redução da base de cálculo ela pode acontecer de três formas, né? Para a carga tributária correspondente a X%. Então, se você não entende isso aqui, você simplesmente pode aplicar uma redução de 60 quando deveria ser 40, uma redução de 40 quando deveria ser 60, e não observar a carga tributária. Então, você entender o que é, primeiro, base de cálculo, óbvio, né? O que é redução, o que é carga tributária, vai fazer toda a diferença na hora de você aplicar a norma. E mesmo assim, mesmo quando você tem um conhecimento, quando você tem essa informação, ainda assim é complexo de interpretar, porque às vezes eles juntam as duas coisas numa coisa só. Então, redução da base de cálculo de modo que a carga tributária corresponda a. Aí você tem que achar qual é a redução que eu vou aplicar para entrar nessa carga tributária. Então, tudo isso, aí muitas vezes a pessoa fala, eu li a norma, não entendi nada. Por que você não entendeu? Simplesmente porque você não entende o que é base de cálculo, o que é carga tributária, o que é redução. Entende? Então, assim, quando eu falo de RAT, por que eu falo que entender os conceitos basilares é o que vai fazer impulsionar a sua carreira e coloquei uma coroa aí na cabeça dela dizendo que ela é a top one? Porque tudo deriva disso, né? O contador, ele aplica a norma, já falei isso algumas vezes. As pessoas acham que interpretar norma é coisa de advogado, mas como é que você vai aplicar a norma se você não consegue interpretar ela, entende? Então, acho que por isso que eu coloco uma estrelinha aí na cabeça dessa RAT,
como uma RAT indispensável, e todas as outras derivam dela, né? O aspecto técnico está justamente vinculado aos conceitos basilares de direito tributário e contabilidade tributária para aplicabilidade dentro do departamento fiscal. Se eu puder, vamos falar da RIC agora, né? Se eu puder, Jéssica, qual você coroa, né? Eu que escolhi um aqui para falar, porque eu acho que existe uma interdependência entre as RICs. Mas a gestão de tempo e priorização de demandas, ela sim é indispensável, porque não adianta você ser excelente, por exemplo, eu tenho uma RAT incrível, eu sou top do SPED da minha área aqui no Brasil. Beleza, aí você simplesmente perde o prazo. De que adianta, né? Você vai tomar uma multa bem bonita, então não adianta nada. Como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer hoje em detrimento da minha lista de coisas? Eu acho que é uma RIC inerente ao departamento fiscal por conta da própria volumetria mesmo. Então, não há não há RAT, misturei os conceitos, não há RAT que me consubstancie, digamos assim, um conhecimento em detrimento de uma perda de prazo, né? Então, acho que, e como eu falei, como existem muitas demandas, você tem que colocar ali na balança e entender, e aí a gente vai interligando com, por exemplo, exputativa, né? O que meu liderado está esperando de mim? A gente trabalha muito com essa questão de follow-up frequente para justamente entender, dentro dessa questão de priorização de demandas, às vezes você é ali um iniciante do departamento fiscal. Quem vai definir a prioridade para você se você ainda não entende os detalhes dessa operação, das suas próprias demandas? E aí vem outra, Rick, que é também curiosidade, né? Por que essa demanda eu tenho que colocar ela na frente? Então, tudo meio que interligado. Mas a gente escolheu um aqui para a gente poder falar hoje, até porque, é como eu falei, não adianta ter uma e não ter a outra, né? Meio isso.